Olá, amigos. Que alegria estar com vocês de novo. Nessa jornada Desafio Fábrica Saúde. Nós já caminhamos bastante até aqui e eu quero que você perceba o quanto esses dias já estão sendo transformadores. Na primeira aula, nós paramos tudo para olhar no espelho da verdade. Fizemos nossa autoavaliação e vimos com sinceridade onde nossos hábitos estavam sabotando a nossa saúde. Alguns de vocês ficaram chocados com o resultado. Outros até me escreveram dizendo: Jimmy, eu não imaginava que estava errando tanto. Mas eu repito, isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque só quando a gente enxerga a verdade é que pode começar a transformação. Na segunda aula, nós mergulhamos na nossa mente, lembra? Falamos sobre pensamentos, emoções e falamos sobre fé. Descobrimos que não adianta apenas comer bem se a nossa mente estiver derrotada, porque o corpo obedece ao que a mente diz. Quem pensa em derrota adoece mais rápido. Quem cultiva esperança fortalece o corpo. E agora chegou o momento de darmos mais um passo. Hoje, nós vamos falar sobre algo que está presente todos os dias em sua vida, várias vezes ao dia: a sua alimentação. Amigos, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ouviu frases como nós somos o que comemos? É quase um ditado popular isso, e tem uma verdade. Mas eu vou além. Nós não somos o que comemos, nós somos o que não digerimos e assimilamos. Porque o que não é digerido, o corpo não consegue transformar em energia. Acaba virando acúmulo no sangue. E é esse acúmulo que abre porta para as doenças. Mas antes de entrarmos nesse ponto, ok? Eu quero que você reflita sobre a sua rotina. Quantas vezes já esteve com pressa e resolveu o almoço com um miojo? Simples, não é mesmo? Ou abriu um pacotinho de bolacha porque estava mais rápido do que descascar uma fruta. Ou chegou em casa cansado e pediu uma pizza porque não tinha força para cozinhar? Calma, minha gente, por favor. Eu sei que isso acontece porque eu também vivi esse ciclo. É assim que sempre a gente faz as coisas erradas, ok? Vai entregando a nossa saúde para o inimigo. A praticidade do mundo moderno prejudica. Mas eu te contar uma coisa. O sangue que circula hoje no seu corpo carrega a memória dos alimentos que você colocou no prato nos últimos 4 meses. Isso mesmo. Cada hemácia que leva oxigênio, cada célula de defesa que protege o seu corpo, cada tecido que se renova. Tudo isso é construído com base no combustível que você entrega para ele diariamente. Ou seja, a sua saúde daqui a 4 meses já está sendo decidida hoje, na sua próxima refeição. Eu sei que pode parecer radical, mas é a verdade. Cada garfada é uma decisão de vida ou de morte, de saúde ou de doença. E aqui não existe meio termo, porque a comida pode ser o seu maior remédio ou o seu pior veneno. E o mais perigoso é que muitas vezes nós já normalizamos o veneno. É o refrigerante no almoço, é a margarina no pão todo dia, é a bolachinha, só para enganar a fome. É o embutido no café da manhã das crianças. Esses alimentos estão presentes na nossa cultura e parecem estranhos, mas questionar eles é importante. Mas eu digo a vocês, é esse estranho que está destruindo famílias inteiras por dentro. E não pense que eu estou falando de forma teórica. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Eu coloco uma gota de sangue do paciente no microscópio e vejo ali a prova. O sangue de quem vive de industrializado está sempre sujo, inflamado, cheio de toxinas. Enquanto que o sangue de quem se alimenta com comida viva, natural, ele é limpo, cheio de vitalidade. Por isso hoje eu quero abrir seus olhos para uma verdade poderosa. A sua cozinha pode ser o maior hospital ou o maior cemitério da sua casa. Tudo depende das escolhas que você faz no seu prato. E eu quero que você fique comigo até o final, porque hoje você vai descobrir que não só o que está matando a sua saúde é silêncio, mas também quais escolhas simples podem devolver energia, disposição e até anos de vida para você e a sua família. Então se prepare. Nossa terceira aula começa agora. Vamos falar sobre alimentação, o combustível da vida ou da doença. Amigos, deixa eu te contar para vocês como a alimentação foi o ponto decisivo na minha própria história de vida. Quando eu cheguei ao consultório do Dr. Hugo, lá na Califórnia, eu era um homem em estado terminal. O corpo já não respondia e a ciência dizia que não havia mais saída, não tinha mais jeito. Mas naquele pequeno consultório, sem aparelhos sofisticados, apenas um microscópio, uma gotinha do meu sangue, a minha vida começou a mudar. Sim, começou a mudar ali. Eu nunca mais vou esquecer daquela cena. Ele pegou aquela gotinha de sangue da ponta do meu dedo, colocou no microscópio e projetou a imagem na tela. Pela primeira vez, eu vi dentro de mim, e o que eu vi não era bonito. Parasitos, toxinas, bactérias, o reflexo de um corpo intoxicado por anos de mau hábitos. Bem simples isso, não é mesmo? O Dr. Hugo olhou para mim e disse uma frase que mudou a minha vida. Jimmy,
Se o sangue estiver limpo, não existe doença que fique no corpo. E ele me explicou: tudo que vive precisa se alimentar. O câncer também. Se você continuar alimentando o inimigo, ele cresce e fica forte. Mas se você parar de alimentar, ele morre. Foi nesse momento que caiu a ficha. O que eu colocava no meu prato não era apenas comida, era combustível. Combustível que poderia manter a doença viva ou que poderia dar ao meu corpo a chance de se regenerar. Então ele me deu uma lista de suplementos para limpar o meu sangue. Bem simples isso. Naquele dia eu vi algo que para mim parecia impossível. Você nunca mais vai poder comer batata frita. Minha gente, presta atenção. Eu amava batata frita. Era um dos meus melhores prazeres, maiores prazeres. Mas o Dr. Hugo olhou firme e disse: cada vez que você come, você lhe dá força para a doença que quer te matar. Você vai escolher alimentar o inimigo ou alimentar a sua vida? Por outro lado, na lista estão os alimentos que eu deveria priorizar. E adivinhe? Couve. Minha gente, eu detestava couve. Mas eu entendi que a minha vida estava em jogo. Então eu comecei com a couve. Eu enrolava a folhinha de couve, fazia um charutinho e mastigava com dificuldades, quase com raiva. Eu sofria cada mordida, mas eu mastigava, porque eu sabia, era a minha vida que estava em jogo. E foi assim que eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Por incrível que pareça, saúde não é sobre o que dá prazer no momento. Saúde é sobre escolher o que vai sustentar a vida ao longo prazo. Com o tempo, eu fui sentindo a diferença. O corpo começou a responder, o sangue começou a se limpar, a energia começou a voltar, e tudo isso porque eu escolhi parar de alimentar a doença. Bem simples. Comecei a alimentar a vida. Amigos, eu sei que pode parecer radical cortar farinha branca, açúcar, leite, refrigerante, margarina, embutidos, macarrão instantâneo, mas deixa eu te perguntar. Radical é cortar venenos ou radical é perder a vida cedo demais por causa deles? E eu não estou falando só de mim. Ao longo dos anos, eu vi isso se repetir com centenas de pacientes. Eu lembro de uma senhora que chegou até mim com o sangue completamente sujo e inflamado. Ela dizia: Jimmy, eu não consigo ficar sem pão, sem bolacha, sem meu refrigerante. Eu mostrei a ela no microscópio o efeito daquilo no sangue. E disse: você está escolhendo alimentar a doença todos os dias. Foi duro, mas ela decidiu tentar. Ela cortou o refrigerante, diminuiu o pão branco, começou a colocar salada no prato. E em poucas semanas, quando repetimos o exame de sangue dela, já mostrava sinais de melhora. Ela dizia: eu me sinto mais leve, menos cansada, mais viva. Por outro lado, eu também vi pessoas que não tiveram a mesma decisão. Um paciente olhou para mim e disse: Jimmy, eu não consigo deixar a margarina. Eu cresci comendo isso, faz parte da minha vida. Eu mostrei, expliquei, alertei, mas ele não quis mudar. Meses depois, a doença avançou. Eu carrego até hoje a dor de saber que poderia ter sido diferente. Se ele tivesse escolhido me ouvir. Era simples. Amigos, eu preciso ser honesto com vocês. Não existe milagre sem mudança. Não existe. O corpo pode se curar, sim, mas se você der a ele as condições. E a principal condição começa na sua cozinha. Eu, Jimmy, um dia mastiguei couve chorando. Hoje ensino para o mundo inteiro que é possível transformar a saúde. Começando pelo prato. Porque eu sei, cada garfada é uma escolha entre vida e doença. Amigos, eu quero que vocês gravem essa frase no coração. Nós não somos o que comemos, nós somos o que não digerimos e assimilamos. Parece detalhe, mas é a chave. Porque se o alimento não é quebrado, absorvido e aproveitado pelo corpo, ele não vira energia, vira sobrecarga. E a sobrecarga, com o tempo, vira sangue sujo. Intestino inflamado, cansaço, dores e a doença. Deixa eu te mostrar de forma simples o caminho que a comida faz dentro de você. Né? Primeiro, a mastigação. É aqui que a digestão começa. Quem come rápido, engole ar, engole pedaço e entrega para o estômago um trabalho que era na boca. Resultado? Mau aproveitamento e sensação de peso logo após as refeições. Depois, o estômago precisa de ácido para quebrar as proteínas. Se você vive comendo no estresse ou tomando antiácido por conta, a acidez cai. Ela cai. Proteína mal digerida vira fermentação, gás, azia. E esse material mal processado segue adiante. Em seguida, o fígado e a vesícula, que libera a bilis para emulsionar a gordura. Com a gordura, o mal digerida, o intestino fica lento. Sensação de empachamento, fezes brilhantes ou mal formadas. É o corpo dizendo: não aproveitei. Presta atenção, minha gente. As enzimas quebram os carboidratos, proteínas e gorduras em partes minúsculas. E a microbiota intestinal, que são os trilhões de bactérias, termina o serviço. Fabrica vitaminas, treina a imunidade e conversa com o cérebro. E se esse ciclo está harmonioso, você assimila, se está digerindo, você acumula. E tudo que não foi digerido com qualidade
tende a ir para o sangue como resíduo. Toxinas metabólicas, subprodutos de fermentação. É isso que eu chamo de sangue sujo. Agora vamos ligar isso ao prato do dia a dia? Ultraprocessados, o combustível da inflamação silenciosa. Industrializados, foram feitos para durar na prateleira, não para nutrir você. Eles carregam farinhas ultrafinas, açúcares livres, óleos e gorduras de má qualidade. E realçadores de sabor, isso é que faz o corpo adoecer. Picos de glicose e insulina. Farinha branca e açúcar entram rápido no sangue. O corpo responde com insulina. Estoca gordura e você sente sonolência e fome precoce. Repetindo isso todos os dias, isso empurra para a resistência à insulina e inflamação sistêmica. Inflamação intestinal e desbiose. Aditivos em excesso de açúcar desorganizam a microbiota, afilam a barreira intestinal e facilitam a entrada de moléculas que ativam o sistema imune o tempo inteiro. O intestino vira uma torneira de inflamação para o sangue. Cansaço e neblina mental. Com o sangue inflamado, as hemácias perdem eficiência no transporte de oxigênio. Você esquece as palavras, perde o foco, acorda cansado. E tem os clássicos, que eu sempre bato na tecla. Margarina é gordura altamente processada para parecer manteiga. Produto artificial que confunde o corpo. Miojo, farinha ultra refinada, mais tempero hiperprocessado, mais sódio, absurdamente. É um pacotinho de doença em 3 minutos. Embutidos, presunto, salsicha, mortadela, carne processada, cocures e gentes, excesso de sal e aditivos, associado a anos. Preste atenção. O risco aumentando para a doença metabólica e o trato digestivo. Refrigerante, açúcar líquido que explode a insulina e rouba minerais do corpo. Sem falar nas versões zero, que confunde paladar e microbiota. Se você está doente, os 3 inimigos são farinha branca, açúcar e leite. Quando o corpo está debilitado, não dá para negociar com a inflamação. Não dá. Farinha branca vira glicose em minutos. Acelera a glicação. Aquele caramelo que envelhece proteínas, eleva a insulina, aumenta a retenção de líquido e inflama o corpo. Açúcar é o combustível para os fungos, bactérias oportunistas e tecidos adoecidos. Desregula a microbiota, agride o fígado, bagunça a imunidade. Leites e derivados, para muitas pessoas, pesam na digestão. Aumenta muco e estase linfática. Tem quadro de doença ativa. Meu protocolo é retirar e avaliar a resposta do corpo. Depois, com saúde restabelecida, a gente reavalia caso a caso. Você pode dizer, Jimmy, é difícil, eu sei. Mas é como eu digo, difícil não é adoecer, difícil não é perder anos de vida, por causa daquilo que entra pela boca todos os dias. A microbiota é o quartel-general da sua imunidade, do seu humor. Grande parte das células de defesa moram ao redor do intestino. Se a microbiota está diversa e bem alimentada, você tem imunidade forte, menos inflamação, melhor humor. Se está desorganizada, você vive resfriado, com alergias, dores, ansiedade, depressão e cansaço. Jimmy, como eu fortaleço essa microbiota? Com comida de verdade e fibra. Aqui entra o que eu chamo de verde e cru. Especialmente os vegetais crucíferos, como couve, brócolis, rúcula, agrião, couve-flor, repolho. Eles ligam chaves, internas de desintoxicação. As vias do seu fígado ajudam as células a lidar com oxidantes e educam a microbiota. É por isso que eu insisto, todo dia um punhado de verde cru é muito importante. Não precisa ser muito, precisa ser constante. Você não precisa amar couve. Eu no começo também não gostava. Eu enrolava a folhinha, fazia o charity e mastigava, quase com raiva, mas eu mastigava. Porque eu sabia que cada mastigada era um tijolo a favor da minha vida. E o que quer dizer? Sujar ou limpar o sangue? Quando você se alimenta de farinhas, açúcares industrializados, o sangue fica mais viscoso, sujo e mais inflamado. As hemácias tendem a formar pilhas. Você se oxigena pior e se sente pesado. Quando você prioriza verde cru, frutas in natura, raízes, legumes e boa hidratação, o sangue flui melhor. O corpo limpa resíduos com mais eficiência e energia sobe. É aqui que a nossa frase espiritual ganha corpo. A vida da carne está no sangue. Levítico 17:11. Se o sangue está sobrecarregado, a carne apodrece, mas se o sangue está limpo, a vida floresce. Porque muita gente come certo e mesmo assim não melhora, porque não é só o que você come, é como e em que estado emocional você está. Estresse trava a digestão. Comer preocupado, comer mal, mesmo comendo certo. Falta de mastigação torna o alimento mal digerido, fermenta e inflama o corpo, minha gente. Por favor, pouca água ou em excesso, o intestino fica lento, a pele fica ruim, vai criar um mau hálito, cansaço e um sono ruim. Cria os hormônios da fome e da saciedade.
a leptina. Aparece o desejo por açúcar e farinha no dia seguinte. Aí vem antibióticos indiscriminados e a microbiota fica combalida. Pronto. Agora, a digestão e a imunidade são comprometidos. Percebe como tudo conversa? Mente, sono, água, intestino e prato? Mas hoje, nosso foco é claro. O que entra pela boca decide a qualidade do seu sangue. O princípio espiritual que sustenta a disciplina do prato é o que é importante. Eu sei que, às vezes, a maior batalha está na mente e no paladar. Por isso, eu quero lembrar de uma história poderosa. Daniel, ok? Foi levado para a Babilônia e recusou a comida do rei. Pediu legumes e água. E mesmo indo contra o sistema, ok? Depois de um determinado tempo, ele estava mais forte, mais lúcido, mais saudável do que os demais jovens que comiam os banquetes reais. O que isso nos ensina? Que renúncia também é espiritual. Que disciplina no prato é um ato de fé. E que o corpo responde muito bem quando a gente escolhe o que nutre de verdade e não só o que agrada ao paladar por alguns minutos. A ciência mostra que ultraprocessados inflamam, bagunçam a microbiota e favorecem a doença. A ciência mostra que fibras de verduras, frutas e raízes nutrem bactérias boas, fortalecem a barreira intestinal e limpam o sangue. A experiência clínica e a sabedoria espiritual mostram que a farinha branca, açúcar e leite, especialmente para quem já está doente, precisam sair, não ser mais digerido. O corpo precisa ter chance. A Bíblia nos lembra que o sangue carrega a vida e que decisões de fidelidade no cotidiano geram colheitas de saúde mais adiante. Seu corpo é um templo. Seu sangue é o rio que irriga sua cozinha. É a nascente desse rio. Se você joga lixo na nascente, o rio fica poluído e apodrece. Se você protege a nascente com comida de verdade, o rio corre limpo e leva vida para cada célula. Eu não estou te pedindo perfeição. Eu estou te pedindo coerência. Comece retirando o que sabota e introduzindo o que repara. Retire a farinha branca, o açúcar e o leite, especialmente se você já está doente. Evite margarina, miojo, embutidos e refrigerantes. Eles roubam a sua saúde. E todo dia coloque verde e cru no seu prato. Couve, rúcula, agrião, brócolis, repolho. Isso é muito bom. Não precisa ser muito, precisa ser todos os dias. No fim das contas, a pergunta é: você quer alimentar a doença ou quer alimentar a vida? A ciência já respondeu. A fé traz bons resultados. Agora é você quem decide. Agora eu quero que você preste bastante atenção, porque talvez essa seja uma das partes mais importantes de toda a nossa caminhada. Se até agora você enxergava a comida apenas como sabor, prazer ou tradição, hoje eu quero que você comece a enxergar como arma de guerra. Sim, porque cada vez que você se senta à mesa, você está travando uma batalha silenciosa dentro do seu corpo. E nessa batalha, cada alimento que entra é como um soldado. Ou ele luta por você, ou ele luta contra você. Vamos começar pelos inimigos, porque eles estão em toda parte. O primeiro deles é a margarina. Você sabia que a margarina foi criada como uma substituta barata da manteiga? Ela foi vendida como saudável, como moderna, mas na prática ela é um veneno disfarçado de comida. Sabe por quê? Porque a margarina não é alimento, ela é um produto. É gordura hidrogenada, cheia de moléculas estranhas que o corpo não reconhece. E tudo que o corpo não reconhece, ele não consegue digerir. E o que não consegue digerir, vai pro sangue. Vai intoxicar e vai inflamar o corpo. E olha a ironia. A propaganda dizia que margarina era amiga do coração. Mas o que mais vejo no microscópio de quem consome margarina são artérias entupidas, sangue grosso, circulação travada. E quem sofre? O coração. Margarina não conserva a sua vida, conserva só a prateleira do supermercado. Outro inimigo, os embutidos, salsichas, presunto, mortadela, peito de peru. Você já parou para pensar por que esses alimentos quase não estragam? É porque eles estão cheios de conservantes. E conservante não conserva você. Conservante conserva o lucro da indústria. Mas dentro do corpo, elas apodrecem o sangue, por incrível que pareça. E tem gente que ainda dá isso para as crianças, achando que é prático uma salsicha, do cachorro quente, um presunto, do sanduíche da escola. E sem perceber, já está intoxicando o sangue do filho ou da filha, desde cedo. Amigos, eu preciso falar a verdade. Embutido não é comida. É veneno lento, fatiado e servido na mesa. E não podemos esquecer do açúcar. Detalhe muito importante. Esse é talvez o mais perigoso de todos, porque ele se esconde em quase tudo. Não é só no doce, não é só no bolo. O açúcar está no pão, no ketchup, no suco daquele castinha, e até naquele iogurte, aquele que você acha saudável. O problema do açúcar não é só o excesso de calorias, o problema é que ele alimenta o câncer. E aqui eu preciso ser firme com você. Câncer gosta de açúcar.
Se você está doente, ou se não quer ficar, precisa parar de dar alimento para o inimigo. Com o câncer, não se faz duas coisas. Não dá trégua e não alimentamos. E não adianta enganar, achando que trocar o açúcar branco pelo mascavo, pelo demerara, pelo mel, vai resolver. Não, não vai. Todos eles alimentam a doença da mesma forma. A doença é sempre alimentada. Se você quer viver, precisa cortar de verdade. Muitos acreditam nisso. Ouvido que o leite é sinônimo de saúde, mas o leite, principalmente o da caixinha de hoje, não tem nada a ver com o leite puro de antigamente. Ele é cheio de hormônios, cheio de substâncias químicas que inflamam o corpo. Leite hoje não é sinônimo de saúde, minha gente. É sinônimo de muco, de inflamação, de alergias. E aí vem mais um veneno moderno, o miojo. Você já reparou que aquele pacotinho que fica pronto em 3 minutos parece mágico? Mas a mágica é só química. Ele tem sódio em excesso, gordura ruim, corante, conservantes. É um combo perfeito para adoecer. E tem gente que come isso várias vezes por semana, porque é rápido. Mas o que é rápido hoje, custa caro amanhã. Em remédios, internações e sofrimento. E não para por aí. Pense nos alimentos prontos para o micro-ondas, congelados, que você coloca 5 minutos no aparelho e já sai quentinho. Sabe o que acontece lá dentro? O micro-ondas altera a estrutura do alimento. Ele deixa de ser um nutriente para virar um corpo estranho. E seu corpo olha e diz: eu não sei o que fazer com isso. E, de novo, quem paga o preço é o sangue, o seu corpo. E aqui deixa eu abrir um parêntese muito importante para vocês. Muitas vezes, quando eu falo tudo isso, algumas pessoas me dizem: Jimmy, eu como isso a vida inteira, pão, margarina, açúcar, leite, e nunca tive câncer. Eu já ouvi isso milhares de vezes, mas me deixa te falar com todo carinho. O pão, o leite, de 30 anos atrás, não são os mesmos de hoje. Não, não são. A indústria mudou tudo. Os alimentos mudaram e mudaram para pior. Hoje temos mais químicos, mais aditivos, mais veneno. Não dá para usar o passado como desculpa para manter o veneno de hoje. O que ontem podia até passar despercebido, hoje está intoxicando famílias inteiras em silêncio. E além disso, eu sei que muitos desses alimentos estão carregados de memória afetiva. O pão com margarina na infância, o leite antes de dormir, o refrigerante do domingo em família. Eu entendo esse apego, porque também tive minhas memórias ligadas à comida. Mas aqui está a verdade. Amor de verdade não está em repetir a tradição que adoece. Amor está em criar novas memórias, memórias de saúde, de vitalidade, de liberdade. Você não precisa apagar sua história, mas pode ressignificar a sua tradição e ensinar a sua família que carinho também é cuidar do prato. Veja bem, cuidado no prato é subimportância, mas eu não quero que você saia daqui só com medo do prato. Porque a saúde não é só cortar. Saúde é substituir, é escolher melhor, é trazer para perto aliados certos. O primeiro deles é o verde cru. Os vegetais crus, especialmente os crucíferos como a couve, rúcula, brócolis, repolho. São soldados de elite no combate às doenças. Eles carregam compostos que desintoxicam o fígado, limpam o sangue e fortalecem o sistema imunológico. E sabe o que é melhor? Eles são acessíveis, não precisa ser nada caro, nada importado. Uma couve no prato já faz a diferença. Outro aliado, os grãos integrais. Arroz integral, quinoa, feijão, lentilha. Estes não só alimentam, mas limpam. São ricos em fibras que funcionam como uma vassoura dentro do intestino. O intestino limpo significa sangue mais limpo. Já o arroz branco, polido, refinado, é açúcar disfarçado. E quando o integral nutre, o branco intoxica. Temos também o peixe, principalmente os ricos em ômega 3, como sardinha, salmão selvagem. Enquanto as carnes vermelhas inflamam e sobrecarregam, o peixe traz leveza. O ômega 3, o anti-inflamatório natural, protege o coração, fortalece o cérebro e até ajuda no humor. É uma proteína que o corpo aproveita com muito mais facilidade. Amigos, agora que você entendeu a diferença entre os alimentos que adoecem e os que curam, chegou o momento mais importante da nossa aula, trazer isso para a prática, porque conhecimento sem ação não transforma. Eu posso te mostrar o microscópio, tudo que se passa nele. Posso te explicar até a ciência. Posso até compartilhar a minha própria história. Mas se você sair daqui e continuar escolhendo a margarina, miojo, refrigerante e embutidos, nada vai mudar. Eu sei que talvez esteja passando na sua mente agora. Jimmy, mas é difícil mudar. Eu não sei se consigo cortar tudo de uma vez, né? Pessoas dizem isso. Eu quero ser honesto com você. Realmente, não é fácil. Nós vivemos em um mundo feito para sabotar a sua saúde. As prateleiras dos supermercados estão cheias de embalagens coloridas, cheias de promessas, mas que escondem veneno. A propaganda na TV, essa é muito importante, te empurra
para o refrigerante, para a bolacha recheada, para o fast food. Então, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E mais do que possível, é necessário. É a melhor forma de começar. Não é parando tudo, é tentando mudar tudo de uma vez, mudando as coisas passo a passo. Eu quero que você entenda, cada alimento que entra no seu corpo ou é remédio ou é veneno. É bem simples isso. Não existe meio termo. E hoje, nesse desafio, você vai escolher de que lado está. Eu sei que pode parecer radical o que eu vou pedir agora, mas eu preciso que você confie em mim. No final desta aula, você vai levantar da cadeira, ir até a sua cozinha, abrir o armário, abrir a geladeira. E lá dentro, você vai encontrar os seus maiores inimigos silenciosos. Eles estão disfarçados de praticidade, de sabor e tradição. Mas são eles que estão sujando o seu sangue todos os dias. A margarina que você passa no pão de manhã, o refrigerante que parece inofensivo até no final de semana, a bolacha recheada que você compra para as crianças, o macarrão instantâneo que resolve a fome em 3 minutos, os embutidos, salsicha, mortadela, presunto, que você colocar no pão, achando que é lanche rápido, não serve. O açúcar branco, que está escondido no café, no suco de caixinha, na sobremesa. Então vou ser duro com você agora. Mas é porque eu quero o seu bem. Acredite ou não, eu quero o seu bem. Para isso estou te trazendo essa informação. Cada um desses alimentos é um tijolo a mais no muro que está separando você da saúde. Eles inflamam o corpo, intoxicam o sangue, baixam a imunidade e abrem as portas para doenças graves. Eu não estou falando de teoria. Eu estou falando do que vi milhares de vezes no microscópio. Cada vez que alguém colocava margarina no pão, era como se passasse graxa nas artérias, por incrível que pareça. Cada vez que tomava um refrigerante, era como se jogasse ácido no estômago. Cada vez que abria um pacotinho de embutido, estava literalmente colocando lixo dentro do corpo. Eu sei que pode parecer duro ouvir isso, mas é verdade. E a verdade liberta. A doença não começa de repente, ela começa nesses detalhes, nesses pequenos pecados alimentares que parecem inofensivos. E é por isso que o desafio de hoje tem um passo prático muito claro. Quando esta aula terminar, preste atenção, é quando a aula terminar, você não vai perder nada ainda do que eu vou te ensinar. Você vai até a sua cozinha, vai escolher um desses inimigos que você sabe que está aí, olhando para você, e você vai jogar fora. Isso mesmo. Coloque no lixo, sem dó, sem culpa. Ok? Não pense no dinheiro gasto nele, porque não existe investimento maior do que a sua vida. Enquanto jogar fora, eu quero que você declare em voz alta, com firmeza: eu não alimento mais a doença, eu escolho a vida. Esse gesto é simbólico, mas é também espiritual e físico. É um momento em que você pode romper com o passado e diz: daqui por diante, eu não sou mais refém da indústria. Eu sou o dono da minha saúde, da minha vida. E eu posso te garantir, essa atitude vai mexer com você por dentro. Algumas pessoas me disseram: Jimmy, eu chorei quando joguei fora aquele pacote de biscoito. E eu respondo: chore mesmo, porque você está enterrando um velho hábito que te adoecia. Você está nascendo para uma nova vida. Mas não para por aí. Depois de jogar fora, eu quero que você pegue um papel e escreva 2 frases simples, que serão o seu pacto com a sua saúde. Hoje eu decido cortar da minha vida tudo que é ruim. Hoje eu decido acrescentar na minha alimentação, e aqui entra a parte prática aqui concreta. Se você cortou o refrigerante, acrescente água de verdade. Se jogou fora a margarina, acrescente verdes e cru, as folhas que limpam o sangue. Se tirou a salsicha, acrescente peixe fresco e grãos, comida feita em casa. Se cortou o açúcar, aprenda a usar frutas em pequenas quantidades do jeito certo. Quando você escreve, você transforma a decisão em compromisso. Não é só promessa no ar, é escolha selada. E quando lê em voz alta, você reforça para a sua mente que esse é o novo caminho. Eu não quero que você encare esse exercício como algo pequeno, porque não é. Esse pode ser o momento mais importante da sua vida. Pode parecer exagero, mas acredite, eu já vi pessoas que começaram exatamente assim, jogando fora a margarina e escrevendo o compromisso. E meses depois, elas estavam com energia renovada, peso equilibrado, exames melhores. Tudo começou nesse gesto radical. A ciência chama isso de ponto de virada comportamental. Quando você faz uma ação simbólica tão forte, sua mente entende, agora não tem mais volta. E quando a mente decide, o corpo obedece. Então, aqui está o desafio de hoje, seja claro e direto com você. Passo 1. Identifique o inimigo na sua cozinha. Passo 2. Quando esta aula terminar, jogue fora. Passo 3. Declare em voz alta: eu não alimento mais a doença, eu escolho a vida. Passo 4. Escreva no papel o que você cortou e o que você acrescentou. Amanhã, quando você voltar para a aula 4, eu quero que você tenha esse papel na mão.
porque esse será o seu lembrete de que você já começou a caminhada. Amigos, hoje foi um dia decisivo. Você não apenas aprendeu sobre alimentos, você descobriu que cada escolha do prato é um voto que você dá pela vida, ou pela morte, ou pela doença no futuro. E agora, não é mais teoria, você já tem o desafio claro. Ir até a sua cozinha, jogar fora o que te adoece e declarar em voz alta: eu não alimento mais a doença, eu escolho a vida. Esse gesto é pequeno não no movimento, mas é gigante no significado, porque é o momento em que você toma o controle de volta. É o momento em que você para de ser refém das indústrias que te adoecem e começa a ser protagonista da sua própria saúde. E deixa eu te lembrar, não é só sobre você cada escolha. Atinge também a sua família. Quando você joga fora o refrigerante, não é só você que deixa de beber veneno líquido. São os seus filhos, seus netos, todos que compartilham da sua mesa. É bem simples isso. Quando você escolhe a couve, a salada, o peixe fresco, o verde cru, você está plantando saúde também no futuro deles. Você percebe a dimensão disso? Hoje você está construindo um novo legado. Um legado de vitalidade, de liberdade, de longevidade. Mas a nossa caminhada não para aqui. Porque agora que você está limpando o combustível do corpo, nós precisamos colocar este corpo em movimento. E aqui eu vou te surpreender. Eu não estou falando de academia, de horas de exercícios pesados. Eu estou falando simplesmente de caminhar. Um movimento moderado natural, que ativa a circulação, que limpa o sangue, que devolve energia para cada célula do seu corpo. Na ala 4 do desafio Fábrica Saúde, você vai descobrir por que ficar sentado longas horas é tão perigoso quanto fumar. Como um movimento simples, caminhar, alongar, subir escadas, pode ser mais poderoso que remédios caríssimos. E eu vou te mostrar o segredo que vi centenas de vezes no microscópio. Como o corpo literalmente se transforma quando você começa a se mexer. Então marquei. Aula 4. Movimento que cura. Exercício moderado para o corpo viver mais. Você não pode faltar, porque esta aula vai ser o elo entre o que você come e a forma como o seu corpo reage todos os dias. Até lá, cumpra o seu desafio. Levante da cadeira, vá até a cozinha, jogue fora o inimigo que está te envenenando. E lembre-se, cada embalagem que cai no lixo hoje é uma doença que você está evitando no futuro. Eu sou Jim Albuquerque e digo com todo o coração para vocês: a vida da carne está no sangue, mas o combustível que você coloca no prato decide como esse sangue vai fluir. Faça a escolha certa e nos veremos na próxima aula para dar mais um passo nessa jornada de transformação. Se não tivermos tempo para cuidar da saúde agora, vamos ter que arranjar tempo para cuidar da doença depois. Não esqueça disso.